precisamos costurar. Aqui, outra aqui. As costuras todas. Eu vivo dizendo para você aproveitar toda a praticidade que existe por trás dos retalhos. O quadrado é um retalho prático, muito versátil e um coringa no patchwork. Ele vai bem como coadjuvante, ator principal e hoje será a nossa estrela. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não bobeia não, hein? Se inscreva agora. Tem muita costura boa, muita ideia, truques e dicas. E no final do vídeo, se você gostar, não se esqueça de deixar o meu joinha. Então, aqui está a ideia de hoje. Vamos usar os nossos quadrados para fazer essa toalha quadrada de estrelas. Vamos dar início separando todo o material que a gente vai precisar. Primeiro, nós vamos montar esse centro aqui. Esse centro você pode montar de várias formas, desde que o resultado seja um quadrado. O resultado ficou 30 por 30 centímetros e eu usei vários retalhos quadrados na medida de 6 centímetros. Então eu usei 6 assim e 6 assim. Usei 36 quadradinhos medindo 6 centímetros, que ao serem costurados o resultado foi 30 por 30. Depois dos quadrados emendados, nós vamos precisar de uma tirinha. Você pode escolher a tira que você quiser, a cor que você quiser, o tamanho que você quiser. Por que a gente vai usar essa tira? Só para dar um destaque nesse centro bem colorido que ficou muito legal. E essas faixinhas eu quis colocar branca, justamente para dar este contraste. E ela foi de 4 centímetros de largura. Depois eu usei quadrados desse tom avermelhado, que no decorrer do vídeo vamos falar detalhadamente. E para terminar, também quadrados que foram pretos de bolas brancas. Então, bora começar. Para dar início, vamos montar o quadrado central. E para isso, precisamos dos nossos quadradinhos que eu já deixei aqui separados. Desse tesouro de quadradinhos, nós vamos escolher 36 quadrados para formar o centro da toalha. Então, a disposição será 6 na horizontal e 6 na vertical. Vamos escolher, na verdade, eu não escolho muito a dedo, eu vou tirando aleatório, porque quanto mais colorido ficar, mais bonito o resultado. O único cuidado que eu costumo tomar é para não repetir, não colocar um quadrado do lado do outro, se eles forem iguais dessa forma aqui. Apenas esse cuidado. De resto, eu vou escolhendo aleatoriamente. Prontinho, aqui já estão todos os quadradinhos escolhidos. Agora nós precisamos costurá-los. A sequência, todos na horizontal e depois unir as fileiras ou dar no mesmo, todos na vertical e depois unir as fileiras. Eu já deixei aqui um montadinho para adiantar para nós. A costura foi feita com um pé de máquina, não tem segredo. E agora nós vamos para o próximo passo. Terminei de emendar todos os quadradinhos e o centro da toalha já está prontinho. Agora vamos para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Nós vamos costurar a faixa de 4 centímetros de largura em toda a volta. Eu cortei uma faixa de 4 centímetros pela largura toda do pano, que é 1,5 m. Por quê? Porque eu acho muito mais fácil do que ir cortando na medida exata. Depois, com o que sobrar, vai para a caixa de retalhos. Então, eu vou costurar em cima
e embaixo. Depois eu vou passar bem passadinho, para só depois então eu costurar dos dois outros lados. E é isso que nós vamos fazer agora. Então terminamos a nossa segunda etapa, que foi costurar o tecido branco em toda a volta do quadrado central. Costurei essas duas, passei com a costura toda virada para um lado só, que foi o lado branco. Por que eu virei para o lado branco, apesar de ser claro? Porque aqui tem um monte de quadradinhos, então fica muito mais fácil a gente virar tudo para o lado mais liso do que virar para esse monte de quadradinho aqui. E aí depois eu costurei essas duas e passei da mesma forma. Agora nós vamos para a nossa terceira etapa. A terceira etapa consiste em costurar este tecido vermelho em volta da faixa branca. Bom, primeira coisa, eles são quadrados também, então nós vamos precisar de 2 quadrados. Esse mais esse, 1 quadrado, esse mais esse, 2 quadrados. E eles serão cortados na diagonal. Um será costurado aqui, o outro aqui. Então, nós vamos precisar de 2 quadrados e cada um deles será dividido, cortado na diagonal. Um virá para cá, o parzinho dele para cá e a mesma coisa com esses dois aqui. Bom, agora nos resta saber qual que será o tamanho desses 2 quadrados. Eu já vou falar que será de 26 centímetros. Por que eu cheguei à conclusão que esses quadrados devem medir 26 centímetros? Muito simples. Eu já tenho essa peça pronta e aí eu vou medir esse resultado aqui, que no nosso caso deu 36 centímetros. Então, eu vou precisar de um quadrado, de uma medida cuja diagonal seja 36 centímetros. E aí, como é que eu faço para descobrir esse tamanho desse quadrado? Claro que a gente tem fórmula matemática para isso, mas não cabe aqui a gente ficar falando de fórmula matemática. Tem uma forma mais prática, mais rápida e mais fácil, que é, nós vamos pegar uma base, vou pegar uma base até maior aqui, que vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Nessa base, a gente tem numeração tanto aqui quanto aqui. E aí, se eu falei que a minha diagonal tem 36 centímetros, que é esta medida aqui, então eu vou procurar aqui o tamanho de quadrado que a diagonal seja 36 centímetros. No nosso caso, o quadrado será 26. Então, eu vou vir aqui do 0 ao 26. Achei. Aqui a mesma coisa, 0 ao 26. E aí eu vou pegar uma reguinha e vou medir o tamanho dessa diagonal. E aí no nosso caso deu 36 centímetros. Claro que a gente vai aumentar, acrescentar margem de costura, basta 1 centímetro de margem que tá tudo certo. E aí eu já cortei os 2 quadradinhos que a gente vai precisar de 26 centímetros. E agora eu vou precisar cortá-los exatamente na diagonal e é o que nós vamos fazer agora. Já cortamos os 2 quadrados, então temos aqui 1, 2, 3, 4 triângulos. E agora nós vamos costurá-los em seu devido lugar. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Qual que é a sequência dessa costura? Tanto faz. Você pode ir seguindo o sentido horário, você pode ir seguindo o sentido anti-horário. Eu gosto de costurar os opostos. Eu costuro este e depois eu costuro este e este. Então vamos lá. Um detalhe muito importante nessa costura. Nós vamos colocar direito com direito e vamos posicionar bem certinho.
O que nos ocorre aqui? Como a gente está costurando um tecido na diagonal, nós temos duas pontinhas aqui, uma do lado de cá e outra do lado de cá. E aí, essa ponta, ela tem que sobrar um pedacinho mesmo, está correto. Mas aí, como que eu vou saber se eu deixo tudo para um lado ou deixo tudo para o outro? O correto é a gente marcar o meio deste triângulo, nós vamos dobrar, marcando o meio. Vou dar um piquezinho aqui para marcar o meio. E a mesma coisa eu vou fazer com este quadrado aqui. Vou dobrar exatamente ao meio. Vou dar um piquezinho aqui. E agora sim eu vou ter certeza de que eu tô posicionando o tecido corretamente. Eu vou fazer a mesma coisa dos 4 lados. Vou colocar meio com meio e passar uma costura reta. Nesse momento eu gosto sempre de colocar uns alfinetinhos. A importância de colocar esses alfinetes é justamente porque nós estamos costurando tecidos com fios diferentes. O triângulo, ele está na diagonal, ele está enviesado. E o quadrado, ele está no fio reto. O tecido, quando está enviesado, tende a ir esticando à medida que a gente vai costurando. Então, o alfinetinho, ele não vai resolver de tudo, mas ele vai estabilizar um pouquinho o tecido. Então, nós vamos colocar uns alfinetes aqui e vamos passar uma costura reta. A mesma coisa nós vamos fazer dos 4 lados. Concluímos a terceira etapa. Já costuramos os triângulos em seus devidos lugares, já estão corretamente passados, joguei as costuras todas para fora e agora nós vamos para a quarta etapa. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante. Quando a gente marca o meio para costurar, igual eu mostrei para vocês, o que acontece? Existe uma sobrinha aqui do tecido vermelho, ele não está exatamente encontrando com o branco. Existe aqui uma margem de costura e isso é muito importante. Por quê? Porque agora nós vamos para a nossa quarta etapa. A quarta etapa consiste em uma costura também dos 4 lados. E aí, se o tecido vermelho tiver exatamente na pontinha do branco, o que vai acontecer? A hora que a gente costurar o próximo tecido, nós vamos ficar sem essa ponta aqui do branco. Então é importante essa sobra, por isso que o quadrado tem que estar na medida correta e tem que ser costurado da forma correta através do meio. Porque aí agora, quando a gente for costurar o próximo tecido aqui, o que vai acontecer? Ele vai justamente tirar essa margem de costura e a pontinha do branco vai ficar aparecendo. E é isso que a gente quer. Explicações dadas, podemos iniciar agora a nossa quarta etapa. Olha só que legal. Lembra quando eu falei que o quadrado hoje seria nossa estrela principal? Olha só, começamos com quadradinhos pequenos, formamos um quadrado maior e aí formamos um quadrado ainda maior. A partir de quê? De quadrados. E agora a nossa quarta etapa, nós vamos precisar de quê de novo? De quadrados também. E aqui estão os quadrados que nós vamos precisar. Novamente 2 quadrados. Por quê? Porque eles vão ser costurados da mesma forma. Nós vamos costurar um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E aí, esse será o resultado, parecido como uma estrela. A partir de quadrados, a gente acaba formando uma estrela. Então, agora, a gente precisa saber do tamanho deste quadrado da quarta etapa.
Esse aqui, a gente lembra que foi 26 centímetros e ele deu certinho porque deu essa sobrinha que a gente precisava. Agora, esse último quadrado, ele só não pode ser muito grande, porque eu preciso, volta aqui de novo, eu preciso dessa sobra aqui dos dois lados do tecido vermelho. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que a sobra daqui tem que ser a mesma da sobra daqui, e isso é fácil a gente conseguir e vocês vão ver. Agora, o tamanho desse quadrado, para que haja sobra aqui, então eu posso ter um quadrado do tamanho igual ao vermelho para menor. Eu não posso ter maior. Então, eu parti do princípio de que eu precisava de 2 quadrados de 26 centímetros, que foi o tamanho desse aqui. Aí eu fui lá escolher nos meus retalhos os quadrados que eu já tinha cortado. E achei esses dois aqui medindo 24 centímetros, um pouquinho menor. Por que não usar? Vou dobrá-los na diagonal, posicionar aqui para fazer uma experiência. E aí eu vi que mesmo 2 centímetros menor, eu tive sobras legais aqui. Então eu posso usar. Por que eu tô falando isso? Porque se for muito pequenininho, vai ficar desproporcional, vai ficar feio. Então, gente, mesmo que a gente não tenha quadrados do tamanho, tenha um pouquinho menor, como foi no meu caso, não tem problema. Então aqui eu tô usando quadrados de 24 centímetros, 2 quadrados da mesma forma, que serão agora cortados na diagonal. Antes de costurar, o que a gente precisa fazer? Marcar o meio de todos os triângulos. Falta apenas um. Vamos dobrá-lo ao meio, dar o piquezinho, pronto. Agora todos já estão devidamente marcados e agora nós vamos costurar. Bom, em qual sequência a gente vai costurar? Gente, tanto faz a sequência. Eu gosto de fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente, que aí fica uma lógica. Mas no final, na verdade, não vai aparecer de onde você começou, não desta vez. Então basta posicionar direito com o direito do trabalho, centro com o centro. Aqui fica mais fácil a gente certificar se está realmente no centro, de que forma, além do meio, a gente pode pegar uma régua e medir. Essa sobra daqui deu 7 centímetros, essa sobra daqui também tem que dar 7 centímetros, afinal de contas eu marquei o meio. Vamos novamente alfinetar da mesma forma e passar uma costurinha. Aqui, como os triângulos pretos, eles não se encontram um com o outro, eu já posso deixar os 4 posicionados e depois eu vou para a máquina e já costuro tudo de uma vez. E por que aqui embaixo eu não dobrei para marcar este meiozinho aqui? Ah, porque aqui eu já tenho essa pontinha branca que me indica qual é o meio. Então, eu posicionei o pique do tecido preto na minha pontinha branca, além, é claro, de saber se essa medida está igual a essa. Concluímos a 4ª etapa e a próxima será a finalização e o acabamento. Esta que já está pronta, eu fiz o acabamento dela em viés, já está todinha quiltada. Eu quiltei os quadradinhos, eu quiltei essa parte vermelhinha aqui, quiltei o preto também. Se eu virar do avesso, vocês vão notar que está toda quiltadinha, tá? E aí eu fiz
acabamento em viés. Só que tem um detalhe, esta toalha, ela tem vários tipos de ângulos. Ela tem aqui, ela tem aqui, ela tem aqui. E a colocação do viés vai exigir um pouco de prática, paciência. Aconselho fazer um lado à máquina, o outro à mão, para que fique um acabamento melhor. Então, essa de hoje, vou mostrar um outro tipo de acabamento que fica tão bonito quanto e que não exige tanta experiência e paciência assim. Nós vamos desvirar o trabalho. Bom, para a gente desvirar o trabalho, o que a gente vai precisar? De uma manta e de um forro. Qual que é essa manta? A de sua preferência. Aqui eu estou usando a âmbar 100, que é uma manta 100% algodão. Um forro, escolhi um forro estampadinho e agora nós vamos no processo de finalização. O que a gente precisa fazer? Nós vamos pegar a manta, colocar o forro por cima com o direito virado para cima. Então vamos lá. Eu tenho manta embaixo, forro com direito para cima. Vou esticar direitinho. Agora eu vou colocar o topo do trabalho que a gente acabou de fazer, nossa toalha quadrada, e vamos virar de cabeça para baixo. Vocês estão vendo aqui que o forro e a manta, eles não estão no formato da estrela. Eles estão quadrados, porque fica muito mais fácil a gente finalizar assim do que se já tiver tudo pontinha para encontrar. Fica humanamente impossível. Então, o forro e a manta, eles precisam ser quadrado inteiro, de um tamanho maior do que o topo do trabalho, sobrando um pouquinho para todos os lados. E aí, agora nós vamos alfinetar o máximo que a gente puder, de forma que a gente se sinta segura para levar para a máquina. Então, vamos alfinetar. Terminamos de alfinetar, já alfinetamos todo o trabalho, principalmente as pontinhas. Ele está bem firme, bem preso, e agora sim nós vamos para a máquina. Nós vamos costurar toda a volta, seguindo todos os limites da toalha, respeitando um pé de máquina, e vamos ter que deixar uma abertura para a gente desvirar. Essa abertura, ela tem que ser em um dos cantinhos onde nós temos o tecido preto, porque é o único lugar que a gente pode deixar. Não tem como a gente deixar uma abertura aqui, esse pedaço é muito pequenininho para passar isso tudo de coisa. Principalmente porque aqui nós temos uma quina e não se deve deixar abertura em quinas. Então, nós vamos escolher um desses pedaços aqui para a gente deixar a abertura. Então, vamos costurar. Costurei toda a volta, deixei essa abertura aqui para a gente desvirar. Eu iniciei a costura aqui, eu dei a volta e terminei aqui. Eu não posso deixar uma abertura menor do que essa, porque senão a gente não vai conseguir desvirar. Agora eu vou tirar os alfinetes, vou cortar o excesso e aí sim nós vamos desvirar. Retiramos todo o excesso, tanto do forro quanto da manta. O corte foi feito bem rente ao tecido principal, ao topo do trabalho, e agora nós podemos desvirar. Mas antes da gente desvirar, existe um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Nós temos vários ângulos, como a gente já falou anteriormente. E aí, para que depois que a gente desvirar, fique tudo perfeitinho, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um pique em todas as pontas, cortando na diagonal, e nesse ângulo aqui nós vamos precisar cortar
bem rente à costura. Então, eu dei um pique aqui, ainda vou tirar um excesso de costura. Muito cuidado para não cortar a linha. E vou fazer isso em todas as quinas e em todos os ângulos. Isso faz com que, depois que a gente desvirar o trabalho, não fique os cantinhos repuxando. Prontinho. Agora sim, depois de todos esses detalhes, nós podemos, enfim, desvirar. Com muito cuidado, claro. Bom, desviramos, mas agora a gente precisa ajeitar toda a costura, inclusive as pontinhas e as quinas. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro colocar um objeto de ponta fina em todas as quininhas e ajeitar bem direitinho a costura. Cuidado para não furar nesse momento. Depois que a gente já tiver com as quininhas bem ajeitadinhas, bem bonitinhas, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ajeitar os ângulos. Ó, cada entradinha dessa daqui, a gente precisa dar uma mexidinha dessa forma, meio que sacudindo para que ela tome forma. A diferença dessa daqui que a gente ainda não fez nada para essa aqui que a gente já fez. Só nos resta então rebater uma costura de fora a fora com um pezinho de máquina, e aí vai ser nessa costura que a gente vai aproveitar para fechar a abertura que a gente deixou para poder desvirar o trabalho. Quem preferir pode dar uns pontinhos invisíveis à mão para depois rebater essa costura. Eu já vou rebater de uma vez e é por isso que eu vou fazer bem na pontinha para eu ter certeza que isto daqui está sendo fechado. Olha isso aqui, o diferente sempre impressiona. Agora vamos combinar. Pegue os seus retalhos, varie as cores dos seus quadrados e aproveite essa ideia top para o seu novo projeto. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.